Fala, meus amores, como é que vocês estão? Bom estar aqui de volta. Quanto tempo que eu não faço live. Já perdi até o contexto aqui de tanto tempo. Mas vamos lá, né? Para todos que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Chamar algumas pessoas aqui. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Dai. E hoje eu vou fazer a live sobre o despertar, né? Histórias do despertar. O que é o despertar, na verdade? O que acontece nesse processo? Bom, boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Vão entrando, vão se achegando. Tô muito feliz de estar aqui fazendo essa live. Feliz mesmo, faz muito tempo que eu não faço live, então me perdoem por algo. Mas, depois de tanto tempo sem fazer live, a gente vai desenvolvendo, vai desenrolando, mas eu quero que seja algo mesmo natural, simples, singelo. Então, vamos falar sobre o despertar. O que é o despertar? Bom, ao meu ver, o despertar da consciência, eu vejo como um processo contínuo. Não vejo um evento único, né? Eu vejo ele como um processo contínuo. Conforme vamos caminhando, vamos fazendo as nossas escolhas, desfazendo de outras, trabalhando em nós. Eu vejo isso como quando ele vem. Na verdade, no meu caso, desde que eu entendo por gente, desde criança, essa parte da mediunidade, ela sempre foi forte na minha vida. Porém, eu fiz outros caminhos, né? Primeiramente, eu entrei em religião, fui pro budismo, depois do budismo fui para a igreja católica, depois da igreja católica fui para a igreja evangélica. A igreja evangélica é onde eu fiquei mais tempo. Boa noite, meus amores, sejam todos bem-vindos. Eu fiquei um tempo ali na igreja evangélica, onde eu me identificava mais naquele momento também, onde eu achei que ali eu precisava mesmo trabalhar algumas coisas e desenvolver, e é onde realmente eu me desenvolvi. Fiquei por lá há muito tempo, muitos anos, em torno de 8 a 9 anos mais ou menos, e depois eu decidi sair, porque eu acredito na vida da gente que tudo é realmente uma fase. E nessas fases chegou um período que eu queria buscar mais, eu queria entender mais e parar de fugir daquilo que eu passei um bom tempo da minha vida fugindo. E aí eu saí da igreja e fui no estudo, atrás de estudo, buscas. Eu sempre falo que eu sou uma verdadeira buscadora. Então eu sempre fui, por ser muito curiosa, eu fui muito atrás das coisas, sempre perguntava, igual o Zequinha, né? O porquê. Então eu fui buscar as respostas, porque tá acontecendo muitas coisas na minha vida. Boa noite, gatinha, boa noite. Estava acontecendo muitas coisas na minha vida, muitas mesmo. E aí eu busquei resposta, fui buscar atrás de resposta. E continuo atrás, né, dessas respostas. Mas hoje um pouquinho com mais amadurecimento. E eu acredito que o despertar, no meu ver, eu não vejo como algo somente único. Eu vejo como processos. Eu acho que conforme você vai caminhando, coisas que você vai descobrindo, você vai encontrando, e aí essa curiosidade desperta mais ainda para isso. Então eu vejo o despertar da consciência como isso, uma verdadeira busca incessante, aquela sede, né, que por um tempo ela vai se saciar, mas aí você vai querer outras e outras fontes.
Então eu falo que eu sou uma verdadeira buscadora. E como eu disse, eu acredito que no meu caso, no meu ver, foi desde quando mesmo eu me entendo por gente. Isso foi na parte mais da minha adolescência, quando eu estava fugindo de algumas coisas que já estavam acontecendo comigo, já estava acontecendo alguns processos de despertar comigo, mas eu não queria olhar para isso. Por isso que hoje eu falo com toda a liberdade que não adianta fugir, não adianta disfarçar, colocar artefatos e disfarçar esse momento. Gratidão, meu amor, gratidão. Então eu vejo que você tem que cada dia mais, sim, buscando, sabe, pedindo ajuda. Foi por isso que quando eu comecei a estudar, eu fui diretamente para o Sagrado Feminino, justamente para trabalhar muitas das coisas da qual eu não tinha, eu tinha conhecimento, mas eu tinha um grande problema, principalmente com mulheres. É algo de confiar, de trabalhar com mulheres. Então eu já fui no Sagrado Feminino até mesmo nessa busca, nesse estudo, para entender essa questão de realmente que sim, a sociedade ela impõe essa rivalidade entre as mulheres que para mim hoje eu vejo como um absurdo. E é por isso que hoje o meu maior desafio é trabalhar com as mulheres, porque realmente eu estive num lugar, num posicionamento onde eu realmente não me via trabalhando com mulheres, não me via confiando em mulheres. Para vocês terem uma noção, eu sempre tive um relacionamento bem bacana com a minha família, né, com a minha mãe, com a minha tia, porém cada um no seu quadrado. A gente não tinha essa liberdade de hoje ter, de falar sobre espiritualidade como hoje eu tenho aqui, essa abertura na minha casa, de pedir ajuda, porque para mim pedir ajuda era um momento assim que era horrível. Pedir ajuda, seja para qualquer outra mulher ou até mesmo para um homem, eu achava isso um absurdo. Eu tinha que quebrar a cara sozinha, tinha que fazer tudo sozinha. E então a vida foi me ensinando. E eu falo que a vida da gente é comparada até mesmo como uma cebola, né? Todos falam isso, que realmente são camadas e camadas que você vai ali, conforme vai passando por processos, você vai tirando, né? Descamando ali aquela camada. E então, quando eu comecei a trabalhar no círculo de mulheres, eu entendi a importância de confiar em outras mulheres, de ter essa abertura, de pedir ajuda. Então, eu sempre reforço isso para todos os meus clientes, né, que a maioria são mulheres, para todas as minhas amigas, que sim, é necessário demais pedir ajuda quando você realmente está naquele momento ali. É sempre bom você ter uma rede de apoio bacana, além da sua família, além dos seus amigos, sim, ter um profissional, porque dependendo do processo que você esteja passando, até mesmo no caso que hoje nós estamos falando sobre despertar, tem coisas que não dá para resolver sozinho, principalmente quando a gente se trata de traumas. Tem traumas que não dá para explorar aquele campo sozinho. Eu acho que é necessário você ter uma ajuda, principalmente de um profissional ali para te ajudar. Muitas das vezes as pessoas acham que mexer em determinadas feridas só vai piorar as coisas. Bom, eu não acho isso. Eu só acho que você não deve fazer isso só. Eu acho que sim, você deve pedir ajuda, né? Ter uma rede de apoio bacana que você possa confiar e se abrir totalmente. E se você não quiser ter ali um caso de amizade, até mesmo se abrir com a família, né? Não ter essa liberdade como eu tenho, ter um profissional ali para te ajudar. Eu acredito que é ali onde dói, que aonde a gente não quer olhar, é que realmente ali está a cura. Então eu vejo a importância da gente olhar para cada fase que nós estamos passando no despertar. E conforme vamos caminhando, vamos trabalhando cada fase, cada sintoma ali, vai aparecendo outras coisas. Para alguns nem tão pesado assim, para outros muito mais pesado. Mas eu acho que é tudo questão também do que a gente carrega, do que veio, a bagagem que veio conosco desde pequeno. Eu fui criado com mulheres,
porretas, assim, sabe, bravas. Então hoje eu passo por uma desconstrução muito grande da minha vida, né? Como eu falei, de questão de pedir ajuda, de questão de querer resolver tudo sozinho. Então eu nasci num lar onde eu cresci ouvindo que homem não presta, que homem é tudo igual, que eu tenho que batalhar, fazer tudo sozinho, não depender de ninguém, não pedir ajuda para ninguém. Então eu cresci nesse ritmo. E para quem daqui da minha página, que já me conhece há muito tempo, que aqui a maioria é do meu ciclo, né? Se não é da faculdade, até mesmo da igreja, da época que eu ia pra igreja, agora do pessoal do círculo do xamanismo. Mas quem já me conhece mesmo sabe que quando eu cheguei na igreja, eu era um menino praticamente. Eu era totalmente menino. Eu fiz Muay Thai para justamente bater em homens, me defender de homens. Eu era totalmente diferente. Não tinha isso aqui, ó, esmalte vermelho, não tinha batom, não tinha brinco, não tinha nada. Então eu passei por uma desconstrução muito grande mesmo, onde eu não deixava dar espaço para homem algum. E ali foi passando por profissionais, terapeutas. Tive uma rede de apoio muito bacana de amigos que me ajudou muito e me ajudam até hoje em tudo que eu preciso. E foi assim que eu fui trabalhando, né, desconstruindo muitas coisas. Ainda continuo trabalhando porque é como eu disse, o despertar, ao meu ver, ele é um dia após o outro. Ele vai trabalhando conforme aquilo que você hoje também está acostumado não, mas mais liberal, mais aberto também para abrir mão, porque tem coisas que você também tem que abrir mão, tem coisas que você tem que ser, né, não deixando de ser quem você é. No meu caso, eu me perdi de uma tal maneira que nem identidade eu me via mais. Então foi uma busca constante da minha identidade, de quem realmente é a Dayana, quem eu realmente sou. E no xamanismo, que não faz tanto tempo assim que eu fiz iniciação, foi aonde eu realmente descobri quem eu sou. E o que eu estou aqui hoje para fazer. Né? E hoje estar aqui nessa live é um dos meus objetivos. Trabalhar com mulheres, além de um propósito, é algo que tem cada dia mais tocado em mim e feito cada dia mais me apaixonar e buscar por estudos, por saber mais e mais e passar aquilo que eu sei. E então eu vejo isso como um despertar, um processo de todos os dias, cada camada ali se desfazendo e você realmente descobrindo a sua essência, reencontrando com a sua essência. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje nessa live, falando um pouco sobre as histórias do despertar. Gostaria de falar que é o mundo de Alice, que é muito fácil, que você só vai ver arco-íris, purpurina, mas de verdade, sendo sincera com vocês, não. Terão momentos assim que você vai falar, socorro! Quem sou eu na fila do pão? É dureza, gente. Mas o bacana é que hoje, além da minha rede de apoio, além de ter pessoas que podem me ajudar, eu tenho uma espiritualidade linda que me ajuda, que me orienta, que eu falo que puxa minha orelha, mas puxa minha orelha com carinho, eu tenho muito respeito à espiritualidade. Cada dia mais me descobrindo, tendo essa abertura também para falar deles aqui. Foi até mesmo essa a minha intenção de fazer essa página, né? O Raízes, para quem não sabe, porque tem muita gente que chegou agora, mas o Raízes antes era uma página de estética, onde eu trabalhei como fazia sobrancelha, né? Trabalhava com sobrancelha, essa parte da estética.
E aí, quando eu decidi sair desse ramo e realmente seguir com aquilo que eu gosto de fazer, que é isso, de falar sobre as minhas experiências, das minhas vivências, eu fiquei, sim, com um grande medo, porque seria um passo muito grande. E eu tive medo, sim, de falar sobre a questão da espiritualidade, porque eu sei como ainda existem pessoas muito preconceituosas com isso. Não levam, como eu posso dizer assim, acha que você é louca, que você tá maluca. Mas aí pra mim foi um desafio muito grande. Muitas vezes ainda continua sendo um desafio muito grande, sim. Mas hoje, pelo fato de trabalhar mais essa questão em mim, de olhar mais para mim e não para os outros, eu fui desenvolvendo isso e permanecendo aqui. Foi onde o Raízes Espaço Terapêutico nasceu. Então eu fiz a mudança de profissão. Além de trabalhar com sobrancelha, que foi a última profissão que eu fiz, eu também sou especialista em vinhos. E eu trabalhava muito com eventos de vinhos, onde eu também parei, porque também ali foi um processo muito dolorido para mim, questão mesmo de racismo. Então eu dei uma afastadinha mais por conta disso, mas continuo sendo a apreciadora de vinhos, continuo fazendo os meus eventos de vinho com as minhas amigas, mais no privado mesmo. E sou apaixonada por esse mundo dos vinhos. E hoje eu venho aqui, né, falar sobre o despertar. Então, na verdade, para mim, o despertar foi desde infância, desde muitas coisas que me aconteciam, de coisas que eu ouvia, de coisas que eu via, mas eu não tinha a compreensão totalmente. E aí, através das minhas buscas, da minha curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, fui desenvolvendo isso. Mas como eu disse, ali quando eu vi que o negócio estava ficando mais potente, o que eu fiz? Fui saindo, fui buscando outras coisas, foi aonde eu fui para a igreja, fui conhecer outras, né, essa questão da igreja. Ao contrário até mesmo de outras pessoas, a minha experiência na igreja foi muito boa. O tempo que eu vivi na igreja foi muito bom. Eu falo até que a minha primeira cura do feminino foi até mesmo através da igreja. Eu nunca fui muito de andar com jovens, com adolescentes. Então lá na igreja eu sempre trabalhei com mulheres. Tive essa liberdade de trabalhar com mulheres lá. Então já fui desenvolvendo ali com as mulheres que já eram casadas, contava suas experiências. E ali já foi um trabalhar muito grande na minha vida, onde também tive problemas de saúde. E através da igreja, trabalhando ali, desenvolvendo, eu fui entender um pouco mais. E como eu vi que coisas que eu estava passando, a igreja não poderia me ajudar, até mesmo porque a igreja só vai até o ponto X. Então eu fui buscar outros meios para poder entender o que estava acontecendo comigo no meu corpo. E aí eu fui buscar outras soluções para entender o que estava se passando comigo. E foi desenvolvendo isso, trabalhando nessa questão, né, do meu corpo, entender o meu corpo, o que estava se passando com ele, num processo de tratamento mesmo. Eu tive mioma em torno de uns 24 anos, 25 anos, tive mioma, não precisei operar, não precisei, né, tirar o útero, mas foi um processo bem intenso, bem forte mesmo. Então, quando eu vi que ali naquela parte, espiritualmente falando, a igreja não poderia me ajudar, porque ali eu já sabia como sobre o sagrado feminino, né, sobre plantar a lua. Então, eu, como curiosa que sou, fui buscar isso para mim, para poder entender mais um pouco. E através dos círculos de mulheres, através da medicina do cacau, através do reiki, foi aonde eu comecei a entender mais. E aí foi aonde eu realmente deixei a igreja e fui seguir o meu caminho. Boa noite para quem tá chegando, boa noite. E eu fico feliz, sabe? Eu acho que até aqui tenho me visto de formas diferentes. Me vejo mais pé no chão,
me vejo mais com vontade mesmo de busca, de saber realmente sobre mim, sobre a minha ancestralidade, de explorar esse campo maravilhoso. E através dessa minha curiosidade foi aonde eu tive o despertar para a constelação, que hoje eu sou consteladora, e assim foi indo até chegar no xamanismo, que é onde eu realmente tive ali o up mesmo sobre a minha ancestralidade, de quem eu realmente sou e o que eu estou hoje fazendo aqui. Eu vejo também como que nada é permanente, eu acho que tudo na vida da gente tem um período também. Então, por isso que hoje eu falo que hoje eu estou como terapeuta, como consteladora, para ajudar pessoas, mulheres que passam por essa dificuldade também. Porque eu conheço pessoas que também passaram por muitas coisas, passam até hoje por problemas ginecológicos, como miomas, né, como esses problemas do feminino, e é por isso que hoje eu estou aqui para ajudar, auxiliar da melhor forma possível. Então, eu falo para vocês que estão passando por esse momento, por esse período de despertar, que estão passando por momentos difíceis, porque realmente às vezes a gente se acha sem chão, sem saída. Não desistam, não desistam. Vai surgir medos, vai surgir dúvidas, vai surgir muitas coisas. Muitas, inúmeras situações para você desistir. Mas não desistam, continuem, permaneçam. Porque conforme você vai passando por cada situação, com cada desafio, você vai se redescobrindo ainda mais. Vai percebendo que realmente muitas das vezes somos nós que deixamos o ego, deixamos as coisas atrapalharem esse caminhar, né? Então, por isso que realmente nós somos verdadeiramente uma cebola. Conforme vamos crescendo, buscando, entendendo mais, é uma lasquinha que se desfaz. Então, assim, não desistam, porque eu acho que na vida sempre vai ter desafios, independente se você for levar para o profissional, a parte da espiritualidade também, né? Que eu digo assim, de ser uma profissional, uma terapeuta de mulheres, uma psicóloga. Eu acredito que desafios teremos todos, mas eu conheço também pessoas que têm o despertar e não trabalham nessa área como eu, como outras terapeutas. É que eu realmente vi que aqui é o meu lugar e é isso que eu vou fazer. Lu, minha linda, boa noite, meu amor, saudade de você. Então, eu vejo como isso, né? Tem pessoas que realmente querem, buscam. Eu, particularmente, o que eu aprendo a cada dia, né? O que eu já aprendi, o que eu aprendo, eu quero passar. Sabe, eu quero dizer para as mulheres que sim, tudo isso é uma fase, que isso vai passar, mas que conforme você vai amadurecendo, vai trabalhando a cada dia mais, terão outros desafios sim na sua vida, porém esses desafios vão cessar, é necessário. E até mesmo se você trabalha em outras áreas, e tá trabalhando, desenvolvendo também o despertar, porque isso é para todos, independente se você é terapeuta ou não, mas isso é para todos. Então eu vejo assim que sim, vai passar, tudo passa. E são experiências que você pode levar para sua vida, tanto para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, aonde quer que você esteja e com que você trabalha. Eu acho que essas coisas, tudo e toda essa experiência, você vai passando pela vida. E para mim, o que me ajudou as práticas, né? Eu, antes mesmo de me tornar terapeuta, eu fui entrando no círculo de mulheres, fui conhecendo pessoas maravilhosas através da internet, algumas que eu já conhecia, fui participando do círculo de mulheres, onde eu conheci o Cacau, e aí o Cacau fiz a iniciação para ser a guardiã, e dali do Cacau fiz o reiki, fiz constelação,
fiz bastante coisa, mas muita coisa. E hoje eu estou fazendo a faculdade de psicologia junguiana para trabalhar algumas outras coisas também, para me ajudar também hoje no meu processo. E o último agora foi a minha iniciação do xamanismo, que é onde eu realmente encontrei, achei as minhas raízes. Sou apaixonada por essa linha do xamanismo. É onde eu me sinto em casa, de verdade, em casa. Assim, até me emociono falar, porque realmente eu me sinto em casa. E então foi através desse desenvolvimento todo que eu fui sentindo, por que não compartilhar com outras mulheres? E aí eu fui trabalhando isso. E eu vi também que ali também estava a minha cura. É como eu disse, eu tinha problemas de confiança com mulheres. Eu tive muito problema com isso. Então ali eu fui começando a trabalhar, me abrir, né? A cada dia mais. E passando ali, trabalhando. Então eu vejo ali que também ali foi um momento de cura, né? O me permitir e o pedir, principalmente pedir ajuda quando realmente você vê que não dá mais para você fazer mais nada ali sozinha, né? O pedir ajuda. E o quão importante também foi a minha família, que até brincou até hoje com a minha família e com os meus amigos mais íntimos, né? Que minha mãe, eu acho que hoje gosta mais do meu lado macumbeira do que como crente, porque realmente hoje a gente sempre já teve um elo muito lindo, muito maravilhoso, mas hoje eu tenho uma abertura com a minha mãe que eu nunca na minha vida imaginei ter, sabe? Sempre tive isso, essa conexão muito forte com a minha mãe. Tudo que eu aprontei nessa minha vida, ela sabe, né? E hoje ter essa abertura de falar sobre as minhas vivências. Hoje eu não faço parte, tá? Não faço parte de religião, mas assim, eu amo a Umbanda, porque eu tenho mais conhecimento na Umbanda do que no Candomblé, das vivências, até mesmo porque eu tenho amigas, né, que são mães de santo. Então eu tenho essa conexão. Aí eu vou em tudo, né? Com o budismo, eu sou apaixonada pelo budismo. Sou fascinada. Eu conheci, na verdade, o budismo foi a primeira, na verdade, que eu conheci, antes de tudo, antes mesmo de ir para a igreja. Mas hoje eu não tenho religião, né? Mas eu tenho essa abertura. Eu entendo que para cada um é necessário, né? Para mim, mesmo quando eu era criança, para a fase adolescente, para mim foi importante passar por cada um ali, tanto no budismo, depois para a igreja católica, depois para a igreja evangélica. Onde eu me firmei mais, foi importante para mim. Eu acho que essas bases que eu tive me ajudaram muito hoje no que hoje eu faço, no que eu trabalho. Essa base foi essencial na minha vida, então eu vejo assim que foi necessário para mim. Mas você, independente de qualquer coisa, independente de religião que você siga, que você esteja, passa também pela fase de despertar. Então não ignore, não. Se abra para isso, se abra para aquilo que Deus, Shiva, Espírito Santo, guia, tem ali para falar de todas as formas e maneiras com você. Se abra para ouvir, para sentir. Eu acho isso muito importante, muito necessário, né? Espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? Deixando bem claro isso. Então se abra mesmo, se abra para isso. E por mais difícil que sua caminhada esteja, por que você não encontre saída, que você não encontre, não desista. Hoje eu até brinco, falo que se está com medo, vai com medo mesmo. Por muitas das vezes eu tinha medo de desenvolver essa parte da espiritualidade, medo de começar a me reconhecer, né? De conhecer realmente quem é a Dayana. Para que a Dayana veio fazer aqui, né? Qual é o seu verdadeiro propósito? Muitas das vezes eu tinha medo de encarar essa realidade. Hoje eu encaro com muitos desafios, muitos choros, nossa, demais. Mas uma coisa eu falo para vocês, a vontade de permanecer e de continuar é tão grande
que eu não sinta assim, tipo, hoje, como eu fiz muitas das vezes de parar, falei, não quero mais saber, pra mim não existe. Hoje tá difícil, vou dormir, vou descansar, vou repousar, vou pensar, melhorar. Amanhã é outro dia, amanhã eu resolvo o que eu preciso resolver, sabe? Mas desistir, meus amores, eu não me vejo desistindo. Hoje eu realmente amo, sou apaixonada pela Daiana de hoje. Me amo cada vez mais, que era algo que eu também não gostava, não me amava, não me respeitava como mulher, não me via como mulher. E hoje eu me vejo como mulher. Eu me amo de verdade, assim. E é isso. E para você que está aí do outro lado, ouvindo, que vai ver mais tarde essa live, entenda que por mais difícil que seja, confie, confie, confie nos seus, confie no seu intuir, na sua intuição, confie, só confie. Eu vejo que por mais, eu falo na constelação familiar, que da mesma forma existe o medo, ela existe, não tem como desfazer o medo, e sim como encará-lo. E como você encara isso? Através da coragem. É encarar aquela situação de verdade e entender que você é maior do que qualquer desafio. Entender que você pode sim superá-lo. E que se você não conseguir sozinho, que você pode contar com outras pessoas. Eu sei que muitas das vezes, hoje nós vivemos num mundo, numa sociedade muito individualista, sabe? As pessoas tudo têm pressa das coisas, não tem tempo, mas procure as redes de apoio, firmeza mesmo, sabe? Pessoas que você vê que realmente você pode contar, que pode sim te auxiliar de qualquer maneira, de qualquer outra forma, ou através de um abraço, através de uma palavra, através de um oráculo, uma oração, de algo que realmente vai trazer paz, não mais tormenta. Mas continue, permaneça firme e forte, confie na sua espiritualidade, confie na sua intuição, confie em você, sabe? Não seja, sendo sincera mesmo com vocês, não seja tolo ou tola de achar que você pode fazer tudo sozinho, que você não precisa de ajuda. Precisa, sim. Vai ter momentos que eu acho assim, a jornada tem momentos que você vai caminhar sozinha, sim. Mas tem momentos que você pode sim confiar nas pessoas. Se abra para isso. Se abra. E é isso, meus amores. Hoje eu não vou me estender muito. Hoje, na verdade, só é um pedacinho do que está por vir. Essa live, né? Essa live, ela vai ter continuidade. Eu vou chamar pessoas aqui para falar, contar as suas histórias, despertar. Mas hoje eu vim de coração mesmo falar para vocês continuarem, né? Continuem, marinheiros, continuem, porque tem tanta coisa boa assim quando você se abre para o mundo, para o universo, para a espiritualidade, né, no geral. Então se abra. O despertar é uma escola. É uma escola, totalmente uma escola. Cada dia é uma coisa nova, novidade. E estamos aqui para aprender. E eu vejo também como uma desconstrução, sabe? Uma desconstrução. E, gente, acho que só vivendo, só se abrindo, se permitindo, para vocês verem a mudança, para vocês verem a construção de um outro ser ali mesmo, sabe? Ou realmente buscar a sua própria essência,
do que realmente é você e não do que as pessoas colocaram ali para você, sabe? É você ter a sua própria essência, é você reconhecer você mesma em todas as suas atitudes, nas suas decisões, do que você realmente veio para fazer. Você realmente está trabalhando neste local, né, nessa empresa, porque você realmente quer, porque você ama, porque colocaram para você que ali seria o melhor lugar para você. Será que se você hoje não tivesse trabalhando por conta própria, sei lá, aberto uma lanchonete, um mercado, seja lá o que os desejos do seu coração, você não estaria até mesmo mais feliz? Trabalhar por conta, né? Tem seus altos e baixos, a gente sabe muito bem disso. Eu, no meu caso, trabalho por conta hoje, né? Mas eu amo isso aqui. Eu amo, de verdade, sou apaixonada por que eu faço. Eu não consigo mais hoje me ver fazendo outra coisa. Reconheço e agradeço por todas as profissões que me abriram as portas. Gente, já trabalhei de tudo que você imaginar, já trabalhei com eventos, já trabalhei como professora de robótica, já trabalhei como sommelier de vinhos, já trabalhei como babá, já trabalhei com RH, que é onde eu fiz a minha profissão, né? Eu cresci nessa empresa, né? De grande porte, fiz a minha carreira, mas hoje eu estou vivendo verdadeiramente o meu sonho, assim. Eu falo que isso que hoje eu faço realmente tem a ver comigo. E eu sou grata, muito grata. Com seus altos e baixos, como todo mundo, mesmo se fosse um CLT. Mesmo com o seu emprego dos sonhos, o seu propósito, né? Como todo mundo, como todo ser humano aqui na Terra, tem as suas limitações, seus altos e baixos. Mas eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa a não ser trabalhar com mulheres. A despertar essas mulheres para a sua essência. E eu não poderia estar em outro lugar. Hoje eu sei. Mas também já passou dúvidas na minha cabeça. Já tive várias dúvidas. Será que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Já várias vezes. Várias vezes mesmo. Ontem, inclusive. Mas estou aqui. Estou aqui passando por esse desafio maravilhoso. Honrando os meus ancestrais. Eu honro todos aqueles que vieram antes de mim. Eu honro a minha mãe, eu honro a grandeza dessa mulher que fez muita coisa. Deixou também de fazer muitas coisas para que hoje eu estivesse aqui. Então, fica aqui essa mensagem sobre a história de despertar. Em breve passarei uma outra data para vocês. E eu fico feliz por todos aqueles que entraram aqui na live. Fui hoje bem rápida, mas eu acredito que eu passei a mensagem que deveria passar. Não desistem de vocês. Continue, permaneça. Seja lá o que você estiver passando. Procure ajuda, peça ajuda. Estamos aqui para isso, para um ajudar o outro. Que independente de qualquer coisa, você estando aqui ou até mesmo em outro lugar, em outro país, pode ser que o que você hoje esteja passando, eu esteja passando, eu já passei, vice-versa. Nada que mais justo, mais bonito é a troca, aonde até mesmo através mesmo de alguma palavra, alguma coisinha ali já vire a chavinha e já mude muita coisa da sua vida. Para você que passa pelo despertar, que se acha, que não está achando saída, solução, você vai encontrar. Ok, meus amores? Eu encerro aqui com muita alegria no meu coração, agradecendo a participação de todos vocês aqui, ouvintes. E
Em breve teremos outro. Vou falar mais, vou desenvolver mais a história de despertar. Vou chamar outras pessoas também, porque é isso. A cura também está no ouvir, com toda certeza. Um beijo grande para todos vocês. Até mais. Arro.